boa noite. Tá começando a MTV Sem Vergonha. A gente pede licença para penetrar na sua intimidade. Estamos muito excitados com o programa de hoje, né? O programa de hoje é especialíssimo porque estamos recebendo o Laerte, que é um convidado muito especial. Muito obrigada. Boa noite, Laerte. Boa noite, Laerte. Seja bem-vindo aqui para o programa MTV Sem Vergonha. E eu quero já começar assim, tipo, de prima, saber como é que você gosta de ser referido, no gênero masculino ou feminino? Qualquer um. Qualquer um, não importa, né? Eu me refiro a mim mesma nos dois jeitos também, então não vou fazer escândalo. Sim, e tu acha que o gênero cada vez mais vai, sei lá, vai ser uma coisa irrelevante nas próximas gerações, assim? Eu espero que sim, eu pelo menos me engajei nessa história com esse tipo de perspectiva, assim, é que os códigos deixem de ser prisões, deixem de ser uma coisa rígida, né? É verdade. E vem cá, Laerte, você sempre teve esse lado feminino à tona ou você começou a trazê-lo de conta-gotas? Eu bloqueei durante muito tempo. Eu lembro de épocas em que eu claramente fazia questão de exibir, assim, um visual ou uma coisa masculina. Não é machão mesmo, nunca consegui ser. Mas uma coisa masculina, assim, usar bigode, sabe? Agora, eu sempre senti algum tipo de desejo pelo universo da cultura dita feminina. E tu lembra de ter tido algum start, assim, o que foi que catapultou essa liberação, isso foi muito recente, isso foi bem recente. Foi uma tira que eu fiz, uma história em quadrinho que eu fiz, e que foi vista por uma amiga minha, que é trans, e ela me mandou um e-mail dizendo: você não quer chegar mais? Não quer vir pro lado de cá? E eu fui. Eu demorei um pouco, né? Negaciei, mas fui. Laerte, qual que foi a sua primeira referência crossdresser que você lembra, que você viu e falou, pô, agora, tipo, que você começou a saber o que era o crossdresser? Eu não sou crossdresser. Eu crossdresser. Sim. Eu me travisto. Crossdresser é outra coisa. Quer dizer, o cara que fica de homem o tempo inteiro. Crossdresser é uma pessoa que tem vergonha de ser reconhecida como travesti. Eu sou travesti, me travisto, mas eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano que cruzeia essa fronteira do código de gêneros. A primeira vez que eu acho que foi quando eu era criança, que me fascinou a ideia de uma pessoa que nasceu homem, e era Coccinelle. Coccinelle era uma cantora francesa que nasceu homem. Acho que foi o primeiro caso mundial, assim, conhecido e festejado no mundo inteiro, né? Como alguém que cruzou a fronteira. E a gente tá do lado da Real aqui, foi um episódio que foi bastante divulgado, que é uma padaria que aconteceu um incidente que Real. Foi num banheiro e a mãe de uma criança, se não me engano, pediu Reclamou com o gerente para que eu fosse advertida e que não frequentasse mais o banheiro. Isso acontece ainda, mesmo tu falando de um jeito tão tranquilo e falando bastante sobre isso. É desagradável, mas é tão corriqueiro isso, acontece muito. Não só comigo, acontece com todos os transgênero e transexuais que tem por aí. Esse tipo de incidente acontece em escolas, isso tá fácil. E ainda te incomoda bastante? Sim, incomoda, porque ir ao banheiro devia ser uma hora de relaxamento, não devia ser uma hora de tensão. Devia ser uma hora de você fazer o seu serviço sossegada e não ficar preocupada se vai entrar alguém e falar: meu Deus, que isso? Laerte, mas então você tem tensão em entrar no banheiro masculino e também tensão em entrar no banheiro feminino? Sim, eu entro no banheiro masculino, ouço: a senhora tá no banheiro errado. E entra no feminino e também ouve a mesma coisa. O próprio cara volta e olha a porta pra ver se... Entra no banheiro feminino é a mesma coisa. Então, eu gostaria que o banheiro deixasse de ser essa área de tensão. A saída para isso é ser um banheiro sem distinção de gênero. Sim, unissex, né?
eu tenho certeza que um dia a gente vai chegar no ponto que a Argentina chegou. Tomara que liberdade não de demore identidade muito. de gênero, acabar com os banheiros masculino e feminino, casamento igualitário, esse tipo de coisa. Estamos torcendo muito para isso. Falando em educação, a gente vai comentar contigo a nossa primeira Sexo News de hoje. A gente gostaria que tu comentasse com a gente uma notícia que veio do Canadá. Olha só, uma mãe ficou super chocada depois que um filho de 13 anos chegou em casa com um livrinho que explicava como usar camisinha. Aí ele mostrava lá em forma de desenhos como uma mulher deve colocar a camisinha em um homem. Tipo, sabe aqueles livrinhos que tu vai e vai fazendo uma flipbook. Flipbook, exatamente. Exatamente, só que daí a mãe se chama Cat Sander, diz que as ilustrações não são muito educativas, são mais pornográficas. A gente tem as ilustrações aqui, ó, Laerte, essa é a capa, chama Put on Something Sexy. Coloque alguma coisa sexy. E é bem erótico mesmo, tem um... elas estão censuradas, essas ilustrações, mas é meio, mais ou menos assim, é explícito. Eu não considero pornográfico, eu acho até ideal, tipo, mostrar pra uma criança como é que coloca uma camisinha. Como mostrar uma genitália masculina ou feminina sem ter que enfrentar esse tipo de discussão. Porque afinal... Né? É verdade, mas uma parte do corpo humano tão normal quanto a orelha, quanto o nariz, quanto o dedo, né? Só que as pessoas entram em pânico quando vem uma genitália. Eu acho que o problema da mãe foi no caso que o filho tem 13 anos, né? Não sei, eu acho que ela achou ele meio novo demais. Ela devia achar ótimo que ele tá entendendo a necessidade de usar a camisinha. Não, e esse livrinho ele ganhou porque ele foi muito bem numa aula sobre AIDS. Ele ganhou esse livrinho como prêmio e a mãe dele achou que ele não merecia. Ele vai ficar muito traumatizado. Vai ter que devolver o prêmio. Achou literatura pornográfica quase. Porque tem uma parte ali no final do flipbook que a menina vai lá, monta no cara e começa a, tipo, cavalgar. Mas não fica uma parada, tipo, a menina não tá, tipo, sabe? Mais sutil. Botou a camisinha e tal e fez o serviço que é necessário após a colocação da camisinha. Sexo é, desde há muito tempo, o assunto disparadamente mais buscado, procurado, pesquisado e gozado. Gozado. Praticado. Na rede, na internet, nas bibliotecas, em qualquer lugar. As pessoas se bloqueiam e procuram fazer isso por baixo do pano, de forma secreta e tal e tudo. Mas é claro que é um tema de interesse geral e primordial. E é bom que seja. Sim, ainda mais nessa idade também, que é de descoberta e que... Você fica transformando tudo em coisa secreta, em segredo, em ocultismo, né? Em sociedade iniciática. Você não pode ainda, você não tem idade. Mas meu pau fica duro. Mas sinto muito, trate de amolecer, porque isso não dá. Você não tá em idade. E as suas próprias tirinhas têm um conteúdo sexual, né, Laerte? Assim, tem de certa forma uma conotação sexual. Sacanagenzinha. Uma sacanagenzinha. Você tem consciência disso ou não? Uma coisa que aflora naturalmente? Eu tenho consciência, sim. Faz parte das minhas preocupações, reflexões e tudo. Eu não gostaria de fazer do sexo uma espécie de prateleira à parte, assim, né? Por incrível que pareça, há pessoas hoje em dia, adultos, formados e tudo mais, que defendem que não exista, são contrários à educação sexual nas escolas. 2013, né? Sim. Nossa. Já que estamos com o Laerte, estamos falando das tirinhas dele, vamos com algumas tirinhas safadinhas do Piratas do Tietê, que daqui a pouco a gente volta com mais MTV Sem Vergonha. Estamos de volta com Sem Vergonha e não estamos a sós, estamos muito bem acompanhados de Laerte. Laerte, nosso convidado de hoje. Abrilhantando a gente. Laerte, você já escreveu um livro quase sobre televisão. Laerte Televisão, né? Falando dos programas de TV que você curtia e tal, na infância. Teve algum programa que te despertou sexualmente na televisão? Quase todos. Quase todos. Eu sempre gostei muito de televisão e a minha idade é mais ou menos a idade da televisão no Brasil. Daí por que fazer um livro misturando as minhas memórias com as minhas... E eu sempre vi muita televisão e com muito prazer, eu sempre gostei muito de ver.
Ah, não sei, que me despertou sexualmente na televisão, assim, explicitamente ver... Por exemplo, eu diria que gente show da pelada. Xuxa me despertou sexualmente, nem da fruta eu gosto. Pois é, Mas era uma coisa muito sexual. Você lembra de algum programa nesse sentido na sua Porque infância? anos 70 também teve muita porno chanchada. Era uma Mas eu época... tô falando dos anos 50. Nos anos 50, na televisão, sei lá, a Hebe. Ou aquele capitão, sei lá como é que era o nome daquele capitão nos anos 50. Ah, na TV. isso é bem lembrado. O Falcão Negro. Falcão Negro. Falcão Negro acho que me despertou sexualmente várias vezes. E tu passava muito tempo no banheiro, acredito, na adolescência, né? Quem nunca? Quem nunca? E a gente vai te levar de volta ao banheiro pra tu recordar um pouco essas primeiras memórias sexuais. A gente vai pro nosso teta-teta. É o seguinte, a primeira coisa que passar pela tua cabeça, tá? Que Responde passaram fluxo pela de minha- o pensamento. Vai lá, Didi. Ô Laerte, quem é mais sexy? O Geraldão, a Rebordosa ou o capitão do Piratas do Tietê? O capitão, Muito bem. essa foi fácil. Ó, o seu órgão sexual tem algum apelido? Tem cérebro. Muito bom. Sexo virtual na internet ou pornografia na revista? Pornografia em revista. Ó, Vintage. qual é a parte do corpo que mais te chama atenção? Mãos. E qual é a parte do seu corpo favorita? Mãos também. Qual é a melhor desculpa pra não transar? A melhor desculpa é a única possível, é dizer que não tá afim. Na cama, gritos ou sussurros? Depende com quem. Prefere pé na bunda ou dor de cotovelo? Prefiro pé na bunda. Muito bem, passou muito bem pelo nosso teste proustiano, nosso teta-teta, com honras. Agora, a gente estava lembrando dos Los Três Amigos, né, que tu fez com o Glauco e com o Angeli. Eram personagens bem machões. Como é que era o ambiente de trabalho aí da galera? Não eram exatamente machões os três, né? O meu personagem, por exemplo, o equivaleria a mim, Aqui até. é o temos ele. Laerton, Lerton. era travesti, ele se dizia transformista, né, e tal. Mas tinha, assim, uma curtição desse macho latino, né? Uma brincadeira com a latinidade. Ó, os originais aí, ó. Que você foi da... E como é que seus amigos reagiram com a sua mudança, hein, Laerte? Encararam numa boa. O Glauco não chegou a acompanhar, porque eu estive lá no Céu de Santa Maria, a igreja dele, em 2003, e eu estava começando a explorar esse universo, esse caminho, e eu acabei não encontrando ele mais nos anos que se seguiram, até a morte dele. Então não cheguei a trocar ideias com ele. E os teus personagens, eles sofreram influência da tua transformação e tal? Tu sentiu alguma diferença antes e depois? Aí são duas transformações que eu atravessei, essas duas meio radicais. Eu abandonei meus personagens. O único personagem que eu mantive dos antigos é o Hugo / Muriel. Exatamente por isso, porque ele serve para mim como uma reflexão. Ele me ajuda a pensar e a descobrir coisas. Fazendo as tiras do Hugo e da Muriel, eu penso também. O seu trabalho tem esse valor terapêutico, então, na hora que você está fazendo? Não é terapêutico, é investigativo mais do que terapêutico. Foi exatamente uma tira do Hugo, em que ele se traveste, que me abriu o caminho para conhecer pessoas que também fazem isso, né? Então, terapia é cura, né? Eu não quero me curar. Adorei, eu sempre concordo muito com essa frase. Muito Laerte. bem. Ô, Laerte, como que você se vê como um travesti numa época de Feliciano no poder, de bancada Feliciano evangélica? não está no poder. Mas... Ele está na presidência da comissão, ele não está no poder. Mas como é que tá você se falando vê- pra muita gente, né? E tá influenciando muita gente. As pessoas também estão falando. É que sempre isso. tem a contracorrente, né? Ao mesmo tempo que tem esse movimento de evolução, tem sempre o da involução, pelo menos que eu percebo. O que há por trás do Feliciano e de toda a truculência e ignorância que ele divulga é uma busca pelo poder, sim. Quer dizer, é uma busca por influência.
né? Esse tipo de corrente de direita e conservadora e reacionária, ela quer conquistar poder e impor regras, né? O que a gente quer é o contrário disso. Então há um embate, né? E é isso que é política, isso que é, em resumo, em grande resumo, é isso aí que tem que ser, que tem que acontecer, né? E agora... Eu acho que o Feliciano dificilmente vai se sustentar onde está. Mas também trocar ele por algum estão querendo botar gato uma pastora por lebre, uma pastora, enfim, não julgaremos antes de conhecer quem vai às vezes é melhor substituir. Mas... alguém que entre, que tem as mesmas posições dele, mas que tenha consciência de que expor as coisas do modo como ele expunha, aquele tipo de proselitismo não combina, não tá certo, não agrada, já é uma vitória, já é uma coisa assim. Sim. Que nem a mudança do Papa. As pessoas dizem, é a mesma coisa porque esse Papa diz, o discurso dele é o mesmo. Não é muito o mesmo, não. É ligeiramente diferente. E eu acho que a corrente conservadora a qual o Bento XVI pertencia tomou uma traulitada, assim. Eu acho que foi, historicamente, tomou uma derrota. Que bom. Agora, o que vai acontecer, não sei, a gente não pode baixar a guarda. Nunca. A MTV Sem Vergonha jamais baixará a guarda. A gente vai só pro intervalo. Sim, a guarda nunca. Exatamente. A gente vai só pro intervalo, continuando, logicamente, com as tirinhas do Laerte aqui, do Piratas do Tietê. Daqui a pouco a gente volta. MTV Sem Vergonha está de volta. Hoje a conversa é a 3. Temos Laerte aqui, dando uma reparada no nosso coelhinho. Gostou, Laerte? Lindo coelhinho. Pode levar pra casa. Oba, é seu. Eu sabia que eu ia ganhar alguma coisa. Aliás, o pessoal de casa mandou perguntinhas, né, Tite? Falando em coelhinho, né? Páscoa acabou de passar e a gente tem uma pergunta que fala justamente sobre isso, ó. Que veio do nosso Twitter, da Camila Euro. Ela quer saber o que você acha sobre a discussão do ovo de Páscoa que separa o azul de rosa, brinquedo de menino e de menina, esse papo sexista e tal. Eu vi no supermercado essa novidade do ovo Kinder e eu fico chocado, ao mesmo tempo que não é uma surpresa, porque a cultura de gênero... Sim, sempre se separou coisa de menino e de menina, na verdade. A cultura de gênero é imperiosa e começa até antes da pessoa nascer, né? No ultrassom já começa, é menino, ou é menina, ou sei lá o quê. Mas enfim... já vai ganhar a roupinha do meu time favorito. Já começa no ultrassom, a pessoa já é investida dessa coisa antes de nascer. Então, novidade não é, mas eu fico chocada de ver como o ovo Kinder aderiu a essa coisa, assim, né? Sexista. Eu até testei, eu fiquei curiosa, comprei um de menino e um de menina pra saber, afinal, o que seria alguma coisa de menina e o que seria de menino, porque... crianças de todas as idades consomem, né, chocolate. E eu até fiquei espantada, porque o de menina tinha um brinquedo pra desenhar, umas estrelinhas, ou seja, tipo, mulheres são artísticas e os homens gostam de carrinho e aviãozinho mesmo, porque eu tirei um aviãozinho. Não, mas eu acho que de certa forma também essa separação pode até ajudar. De repente o menino não quer ganhar a estrelinha, mas também até a gente saber o que cada indivíduo vai querer ganhar. Mas o legal é a surpresa, não é? Exatamente, legal é a surpresa. O chato é você fixar a ideia de que existem mundos separados e que os homens devem cultivar os valores que vão levar ele para ser generais Patton e que as mulheres devem cultivar valores que vão levar ela a ser a Megan Fox, não sei. Ou a Barbie. Nós falamos ao mesmo tempo. Vamos para mais uma pergunta do Twitter. Flávia quer saber se você, Laerte, tem intenção de colocar seios. Tenho. Tem? Mas já tá planejando, em breve? Eu tô refletindo, eu tô pensando e... A intenção existe, não existe o plano. Existe a intenção, mas o plano ainda está em construção. E tu já foi no médico, já sabe o tamanho, o formato, porque agora tem os de gota que são maravilhosos, de gota são maravilhosos, acho que dá um aspecto muito natural, inclusive. Eu tenho feito uns test drive com uma prótese
E não, agora eu não tô. Mas eu faço de vez em quando um test drive com um seio triangular, com tamanho assim, para experimentar tamanho e peso e tudo. Mas tá em discussão ainda. Ainda não fui ao médico, já marquei, mas não fui ainda. Não tem dor de coluna, nada que te impeça, né? Não. Então, se Não decidir vou botar colocar... tantos mililitros. Assim, né? Pamela Anderson, se decidir colocar, então venha estrear aqui os peitos novos com a gente. Está convidado a voltar Fazer e um mostrar. teta-teta. Fazer o teta-teta literal. Falei. Só que agora a gente tem outro momento do nosso programa, que não é o teta-teta, mas é um momento místico, erótico. Você é um cara místico, Laerte? Eu sou misticíssimo. Misticíssimo. Ah, então você vai adorar o nosso tarô tarado. Laerte, aqui ao meu lado tem Titi Miller maravilhosa, segurando os maiores arcanos da sacanagem, o nosso tarô tarado que vai revelar você sexualmente de forma mística, Laerte. De que forma? Você passa a sua mãozinha aqui, sentiu um quentinho, puxa. Mentaliza quem é Laerte entre quatro paredes. O Laerte dentro de você. Embaixo de um edredom. Boa, puxou. Vamos ver. Revele a carta para esta câmera aqui. Momentos de suspense. Saudades de Gomorra. Será? A gente vai ver o significado dessa carta agora. Este arcano indica um período de calmaria depois de anos bem vividos na orgia. Seus melhores amigos eram a Kate Moss e o James Hinz. Agora são Justin Bieber e a Selena Gomez. O que pode ter causado essa mudança de comportamento? Isso a carta não explica. O que se sabe é que quem já desceu ao inferno tem saudade do capeta. Então, desconfie de tanta calmaria. É, Laerte. Procede, Laerte. Não desci a inferno nenhum. Não tem nem saudade do que não conheces. Não, acho que não deixei de fazer nada significativo. Assim. Mas também tá no auge, na flor da efervescência sexual e nada de descendo, só subindo. Não, que isso, imagina. A vivência sexual das pessoas varia muito de época para época. Eu tô com 62 anos, não que isso tenha exatamente alguma implicação necessária, mas eu passei por muitas fases e jeitos e modos. A vida é assim, é cheia de descobertas e novas definições e novos caminhos, né? É, saudade de Gomorra não foi dessa vez, vou deixar aqui no cantinho, ó. Mas, por favor, venha para a nossa língua aqui. Laerte, foi bom para você como foi pra gente? Foi maravilhoso. Ai, que delícia, coisa boa. Então, ó, um beijo pra vocês, até amanhã. E semana que vem teremos mais um convidado lindo, maravilhoso. Beijo, seus lindos. Beijo.